Tem que fazer. Eu sou o Luquinhas. Eu sou a Gabi, o Rura. E eu sou simplesmente o Odinei, o bem. E esse é o, vamos lá, todo mundo. Not Your Regular Show. Então, falar dessa série maravilhosa que a gente estava enrolando para vir falar. A gente está usando aqui de base o livro 50 anos de Jornada nas Estrelas. A história completa, não autorizada, sem censura, escrito pelo Edward Gross e do Mark A. Waltman. E a gente está usando também um documentário que a gente não vai contar de onde a gente tirou, com certeza não foi de meio pirata, pode ter certeza, pode confiar na gente, porque a gente não usa meio pirata. O documentário do History, que foi 55 anos, The Center City, né? Uma coisa assim, não me lembro o nome do documentário. A série saiu em 66, né, Odinei? O que você quer mostrar pra gente? Então, eu montei um conjunto de imagens aqui para guiar um pouco, dar uma orientação de como trabalhar. Fazendo um disclaimer rápido, eu não sou autoridade, não sou nem tracker maníaco, na verdade, eu sou um curioso, gosto de ficção científica de maneira geral, mas Star Trek, ela está mais acessível por causa dos streamings que eu tenho acesso aqui em casa, então eu gosto, sempre gostei, então sempre fui. Quando eu tinha a idade de vocês, para menor, passava na TV aberta, acho que era no SBT, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, passava a série antiga, né, TOS, né, The Original Series, como é chamado, e depois de uns 5, 6 anos para cá, eu redescobri um pouco esse interesse. Então, eu montei um conjunto de coisas assim que foi até para eu estudar mesmo, para eu relembrar muita coisa que o tempo esqueceu. Então, eu trouxe um conjunto de imagens aqui. Eu vou focar realmente na série original, mas eu quis colocar umas ideias para mostrar para onde chegou, para onde foi, o que aconteceu depois que a série original frutificou. Então eu trouxe umas coisinhas legais aqui para mostrar, de um ponto de vista não só da mídia, mas também até assim de inspirações que foram feitas, coisas que foram de alguma maneira inspiradas no universo Star Trek. Então eu trouxe alguma coisa aqui para brincar. Vou apresentar para vocês aqui, ó, a dama, né? Deixa eu colocar o laser aqui. A dama, né? Essa é a primeira versão, tá? Aí o SS Enterprise, que na verdade esse nome tem até embarcações do século, acho que 18, né? Tem um navio que tinha esse nome também, ou um dos ônibus espaciais, depois um grande pedido de fãs aí da série, ele foi batizado com esse nome também, né? E nós temos aí várias versões da Enterprise, realmente da original, porque teve o reboot dos filmes, tudo, alguma coisa ali, mas também, né, a Enterprise A, B, C, então, fora no que, assim, não é nem filme nem série, que é livro ou jogo também, que você encontra alguma coisa ali. E esse é o símbolo, né, que aparece no peito do James T. Kirk, né, que é o símbolo da Frota Estelar, né. Nem era chamado assim no começo, né, nem tinha o nome de Tiberius no meio. Ele era outro nome. Esse nome começou a aparecer um pouco mais tarde aí. O problema dessas histórias que começam a criar muito tentáculo para todo lado, que o pessoal tenta depois contar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né? Então, às vezes cai de pisar naquilo que é chamado de canon, né? E aí acabo criando um mal-estar de vez em quando. Mas para mim o que vier tá bom. Para mim tudo me diverte. Saiu agora o Strange New Worlds, né? Foi a última coisa que saiu de Star Trek, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou dar uma mostrada aqui, porque tem uma cronologia que eu achei muito bonita que vale a pena mostrar, para entender. Então, ó, todo episódio, né, da série original, ele começava com essa frase que o Gene Roddenberry trouxe, né? Eu não vou me atrever a pronunciar isso em inglês, tá? Não... Calma, não priemos cânico. Já vi 300 vezes. Vamos ver se eu decorei até o ritmo. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Essa mesmo. Essa é a trilha original. Que, inclusive aqui, né, tem um título de um episódio da série antiga, né, Strange New Worlds, e a série nova que estreou esse ano, Strange New World, né? Então, você percebe que tem várias inspirações aí perdidas no meio das histórias, da mitologia de Star Trek. O Gene Roddenberry,
né? Tem uma questão aí na frase, Udinese. Depois, essa frase fica mais inclusiva, né? To boldly go where no man has gone before, que é onde nenhum homem jamais esteve, indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. No Next Generation é aonde ninguém jamais esteve, né? Para ser mais inclusivo, é muito bom. O Star Trek, ele tem esse cuidado, ele sempre traz coisas muito atuais. Qualquer episódio que você pegar em qualquer época que foi lançado, ele é muito atual, ele traz um tipo de sensibilização a respeito de várias coisas. É bem interessante. O mestre, né, quem criou, foi piloto de bombardeiro B-17 durante a Segunda Guerra Mundial, né? Sofreu um acidente com esse avião, inclusive, estava pilotando. Quase morreu, né? Oi? Quase morreu, né? Mas ele foi, inclusive, inocentado desse acidente, viu-se lá que era uma outra situação. Ele trabalhou depois também como um piloto que fazia investigação de acidentes aeronáuticos, depois que ele deu baixa no Exército. E depois ele foi parar num departamento de polícia. E aí, depois disso, ele começou a trabalhar com a parte de mídia, com a parte de imprensa, e até que ele foi parar no mundo midiático, né? Onde ele, entre escrever roteiros, dirigir e apresentar trabalhos assim, que ele foi sobrevivendo. A vida dele foi fazendo esse tipo de trabalho, apresentando alguns projetos, que alguns foram muito bem aceitos, outros totalmente ignorados, até que Star Trek consegue, né, não é Desilu que chama? Desilu, acho que é o nome da... Desilu, que é o nome do Desi, que é o esposo da Lucille Ball, né? E o da Lucille. Desilu. Você colocou sobre isso aí no slide ou não? Oi? Colocou sobre a Lucille no slide ou não? Não. Então, peraí que eu vou falar aqui. O Gene Roddenberry, o que acontece? Ele foi fazer uma série... Não lembro o nome da série agora, mas eu sei que ele quer fazer um episódio sobre racismo. Inclusive, nesse episódio tem a atriz da Uhura. E a rede de televisão falou, não, você não vai fazer isso. Não, simplesmente não. Vai comer nossa audiência. Metade da audiência não vai ver. Principalmente por causa do estado do sul dos Estados Unidos, né? Que eles são muito preconceituosos. E aí falou, não. O episódio, assim, tava pronto. Só que eles falaram, não. Tirou do ar. Não foi. E aí ele ficou puto. Ele falou assim, não, eu quero uma série que eu posso falar, fazer metáfora com o que eu quiser para falar de assunto atual. E aí ele percebeu que na ficção científica você pode muito fazer isso, né? Exato. Você pode ir embora com isso. E aí, quando ele chegou para Desilu, ele falou que era... Ele foi para todos os lugares, ninguém aceitava. Aí ele foi para Desilu e falou que era uma ideia, tipo... Vagão para as Estrelas, porque tinha uma série de faroeste na época que era não sei o que, Vagão. Eu sei que tinha uma série, e aí as pessoas falavam, porra, usar essa série só que no espaço vai ser muito bom, vai ser um faroeste no espaço, que é na verdade o Star Wars, né? Mas aí ele fez uma coisa muito mais inteligente do que só um faroeste. Não que o faroeste não tenha histórias inteligentes, mas ele não fez só de porradaria, né? Tanto que porradaria na série dá até vergonha em alguns momentos. Tem alguns momentos que dá aquele vergonha. famoso golpe do Kirk, né? Que é o soco duplo que não adianta porra nenhuma, né? Não adianta porra nenhuma. O metal do mundo. Spock, qualquer coisa. Mas isso não é explicado na série. Na ideia original, o Gene Roddenberry deu a ideia dele, porque ele falou assim, ele é um alienígena, e se ele tivesse, tipo, energia na mão? Não energia braba, assim, tipo Star Wars. Não, ele tem uma energia que ele pega no ponto, transmite energia e a pessoa... Pronto. Assim, depende do ator, né? Porque tem uns atores lá que dá uma certa vergonhinha de ver. Ele vai... É horroroso. Mas é isso aí. Enfim. E aí, a Lucille... Por que ela tinha esse estúdio? Por causa da série dela, né? Do I Love Lucy. Essa série, gente, muito boa. Uhum. Ela fazia com o marido dela mesmo. O que foi, Dani? Fez muito sucesso, inclusive, na época. Faz até hoje, né? Passou no SBT também. Foi. Ela fazia a série I Love Lucy com o próprio marido dela, né? O marido da série era o marido da vida real dela. E eles fundaram essa empresa porque eles falaram assim, a gente precisa adquirir o direito de redistribuição, de reexibição. Que na época ninguém pensava em reexibição. E ela falou assim, eu quero outra série que vai reexibir para sempre.
E aí o Gene Roddenberry chegou com a ideia de Star Trek, ela amou. Ela deu todo o dinheiro que ele queria, falou, faz. Que não era muito, né? Ela não podia pagar muito, mas ela falou, Tó, eu dou esse dinheiro. E aí outros estúdios ajudaram. E aí, ela acertou sim, mas acertou acertadíssimo, porque I Love Lucy e Star Trek são duas das séries mais reprisadas hoje em dia. Que bom que ela existiu, né? Hã? Que bom que ela existiu. A gente está aqui hoje falando disso. Uhum. Bom, deixa eu fazer mais umas considerações aqui. Para entender Star Trek, você tem que pensar o seguinte. Principalmente mais recentemente, né, da nova geração para cá, sempre houve algum tipo de pesquisa, técnicos da área de ciência, de gravitação, de física, de astronomia, de tudo, né? É uma ficção científica, mas ela é muito embasada em coisas reais, que ou são postulados teoricamente ou que foram até confirmados, né? Então, várias ideias realmente elas condizem muito com coisas que estão em estudo, que estão confirmadas de alguma maneira pela ciência. Então, você tem sempre aí uma ideia bem interessante. O que acontece é o seguinte, né? A gente começa a olhar, ó, aqui essa tabela linda, dá uma olhadinha, ó, só para você ver. Ó. A série original, que é conhecida como TOS, ela teve as 3 temporadas gravadas, né? Live action, e todo mundo acha que parou aí. Muita gente não sabe que ela tem uma continuação, porque foi depois dos anos 70, né? 73, né? E aí os 3 episódios foram ao ar, exibidos a primeira vez, né? Nesse período aqui. O que acontece é que lá, quando estava chegando na 3ª temporada, algo que alguém escreveu em algum lugar, que assim, a gente escuta essa história, mas a gente não tem muita certeza. Mas, de qualquer maneira, é a história que se conta aqui. O pessoal achou que o retorno não estava muito legal, então falou, vamos parar. Eu já conto o que aconteceu. Tem muitas coisas que influenciaram, muitas. Inclusive o próprio Roddenberry. Já conto. E aí, daqui a pouco eu mostro uma imagem da série animada, né? Porque todo mundo acha que somente 2 que estão em exibição atualmente existem. Não, mas tem uma terceira que é a antiga, né? Na verdade, a primeira dessas 3, né? Que é essa The Animated Series aqui. Aí você tem a nova geração, que também... Você vê aqui que o pessoal gosta do número 7, né? O pessoal curte o número 7. Inclusive, essas 3, né? Essas co-irmãs aqui, né? A nova geração Deep Space Nine e Voyager, elas meio que foram exibidas de certa maneira ao mesmo tempo, né? Sempre 2 passaram simultaneamente, não as 3 ao mesmo tempo, mas 2 delas sempre simultaneamente. E você vê que é um projeto que, veja, que tem um sincronismo entre elas, né? No meio da nova geração começa Deep Space Nine, e aí lá para o meio do caminho da Deep Space Nine começa a Voyager, que foi a primeira capitã mulher, né? Que nós temos aí na história. Vou puxar a sardinha depois para falar um pouquinho dos capitães da frota, que eu acho muito inspirador. Aí nós temos Enterprise, que mais tarde tenta contar como seria o começo, antes do Kirk, antes da geração original, né? Que é a que passa do episódio piloto, não é? Que tem o... Não. Não, seria 100 anos antes da época do Kirk. Enquanto a Discovery é 10 anos, é 10 anos a Discovery, né? Discovery seria alguma coisa em 10 anos antes do Kirk, tanto que o Spock jovem está em Discovery. Horrível aquele Spock jovem, deixando aqui de passagem, horrível aquele Spock jovem, vou falar, horrível. Nível do anão galã do Hobbit, no mesmo nível, porque não faz sentido nenhum ele ser galã daquele jeito. Eu falei, não, esse não é Spock, coisa horrível. Cheio de dúvidas. E... Não pode ter um anão bonito? Isso é preconceito, sabia? Não. Vai lá falar com o Doug. É preconceito. Eu acho o Gimli muito bonito. Então. Ironicamente, ele é gigantesco. Né? Ironicamente, ele é gigantesco. Devia ficar 2 metros enterrado na terra quando filmava O Senhor dos Anéis. E Discovery, que ainda está em exibição. Na verdade, isso aqui está desatualizado, tá? Já está na 4ª temporada. Discovery, assim, foi uma coisa fantástica que o Netflix se envolveu, inclusive, e hoje está sendo exibido pela Paramount Plus. Quem tem, por exemplo, a internet da Vivo, eu sei da residencial, não sei se pelo celular funciona, eu ativei pela residencial. Quem assina algum pacote da internet fibra ótica da Vivo,
você tem o direito de usar o aplicativo do Paramount Plus. Então eu assisto... Propaganda de graça, hein? Propaganda de graça aqui no canal. Não, então, porque, meu, o mundo inteiro, Star Trek, tá lá. Você entra lá, você tem tudo. É, só assim... Picard tá na Amazon Prime, né? Picard tá na Amazon Prime. E Picard já está na segunda, já terminou a segunda, vai para a terceira e última temporada, né? Tem uma história legal aí, por que ela está ocorrendo, né? O próprio ator, né, o Patrick Stewart, achava que não precisava, mas quando deram um argumento, falei, não, tudo bem, você explorou tudo, mas ficou umas pontas soltas por causa do data. E aqui você até consegue seguir uma certa ordem cronológica, né? Então tá aqui, por exemplo, ó, os períodos em que a série se passa, né? Aqui seriam datas estelares. Eu tentei uma vez aprender como é que calcula, eu achei muito número, muito complicado, eu falei, não vou precisar disso. Mas aí você teria o século 22, século 23 e o 24, dependendo da onde você está aí. E aí você vê aqui, ó, né, esse período aqui, de 2151 a 2061, é quando se passa Enterprise, que não foi a primeira série filmada. A primeira série filmada é Star Trek, The Original Series, a TOS, né? E ela para com 3 temporadas filmadas, e depois ela vem mais aqui, ó, as aventuras animadas, como se fosse uma 4ª temporada aqui, né? E o que acontece? Depois você tem também todos os filmes aqui, ó, esse all aqui, seriam os filmes, né? Os vários filmes que você tem aqui relacionados, né? O The Movie, que é de 79, depois tem A Procura de Spock, a Ilha de Khan, A Procura de Spock, o Volta para Casa, né? E aí tem o The Undiscovered Country, não é? O 6º. É quando o Spock encontra o irmão dele, inclusive. Então, ele tem um meio-irmão. E aí, você tem aí a nova geração, que são esses 7 episódios aqui. Um dos filmes da nova geração, né, que chama-se Generation, ela tenta fazer um casamento entre a série, o grupo da série original com a nova geração, né? Ela acontece, né? Que até aparece a ironia, né? O Kirk sempre comandou a nave da ponte e ele morre embaixo de uma ponte no final do filme, né? É uma das ironias. E aí você tem, né? Aqui depois, ó, First Contact, quando você fala um pouco mais sobre os Borgs, por exemplo, que é uma raça muito intrigante, tem muito... É um efeito muito devastador quando aparece Borg em algum episódio ou filme, mas se fala muito pouco da história deles. Agora estão tentando aparecer algumas coisas aí, né? Parece até no Rick and Morty. Oi? Parece até no Rick and Morty lá. Não chama Borg, mas é a mesma coisa. Cara, tem crossover de Star Trek em tudo quanto é lugar, cara. Com um monte. Doctor Who. Cara, com um monte de coisa, cara. Com um monte de coisa. Aí o Insurreição e o Nemesis, que seria o último da nova geração, né? Que é quando o Data morre. Ele se sacrifica para salvar o Picard. Que é o mote pro Star Trek Picard, né? A série que está passando atualmente. Só que veja que interessante, assim, ó. Não funciona para brasileiro essa série de Picard. Não dá, tinha que ser outro nome, sabe? Que não funciona a série para brasileiro. Tem uns problemas de pronúncia aí. É igual o Coco, né? Que muda o nome lá, o filme da Pixar lá, o Viva a Vida é uma Festa. O Coco, chamava Coco. Por que será que mudou aqui no Brasil, hein? Nem porque imagino. A 5ª série reina, né? A 5ª série reina em qualquer coração. Perceba aqui, ó, que quando tá na 6ª temporada da nova geração, começa Deep Space Nine. Passa-se na mesma época, no mesmo período, né? Você vê que o uniforme, inclusive, é o mesmo estilo de uniforme, as naves, tudo. Inclusive, o Picard aparece em alguns episódios do Deep Space Nine. Deep Space seriam as bases estelares, né? Deep Space Nine é uma delas, que está bem longe, num lugar lá. É um capitão que, na verdade, quase não tem nave. Aparece uma nave em algum momento lá da metade para frente dos episódios, mas ele tem uma nave, mas ele fica mais na estação espacial. Não é aquele da fronteira, Dinei? Não é aquele que eles ficam numa fronteira? Onde tem um buraco negro que leva para o outro quadrante. Eu vou mostrar um mapa da galáxia para você entender como são os quadrantes, cara. É magnífico o que foi criado na mitologia Star Trek, cara. É magnífico. E aí, veja aqui, ó. Quando chega na 3ª temporada de Deep Space Nine,
começa a Voyager. Inclusive, no primeiro episódio eles estão na Deep Space Nine, aí durante a saída acontece um negócio intercósmico lá, eles vão parar 80 anos de viagem no quadrante Delta, no outro quadrante, onde os Borgs vêm, né? Da onde eles estavam até onde eles chegaram seria o equivalente a dobra 8 em 80 anos, um negócio absurdo, né? E a ideia da temporada é voltar para casa. Voltar para casa. E é interessante, porque é sempre aquela parte muito atual, né? Conflitos ideológicos, conflitos raciais, sempre essa questão de quem quer defender o seu lado e quer suprimir o outro. Então, qualquer que seja a temporada de qualquer série, sempre traz isso aí. Agora, veja que tem uns hiatos aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Preenchendo esse momento da existência de Star Trek. É aqui, ó, que Discovery está se encaixando. Bem aqui, ó. E as séries animadas, Odinei? Eu não lembro onde que passam as séries animadas. Tem o Lower Decks, né? Que eu vejo Lower Decks. Eu trouxe até para contar rapidinho alguma coisa dela. É que assim, você tem uma das primeiras diretrizes da frota, né? É que você nunca entrar em contato com uma civilização pré-dobra, que não atingiu ainda a velocidade da luz. Sim. Porque se eles são uma civilização pré-dobra, eles poderiam estar no equivalente que seria o nosso século XIX, no vapor, né, no carvão. Então você nunca vai... Tanto que isso aqui aparece aqui, ó. No First Contact, né? No final do filme, quando o primeiro motor de dobra ele é usado lá para os humanos chegarem a atravessar o limiar da velocidade da luz, que a nave vulcana chega e entra em contato, né? Então é uma coisa que eles levaram, falou, ó, a gente nunca vai interferir, nunca vai entrar em contato com nenhuma civilização pré-dobra, porque os caras não estão preparados para esse tipo de realidade, menos ainda essa tecnologia, que foi explorado depois em Discovery, inclusive, um problema disso ter acontecido. E Discovery está contando aqui, ó. Discovery começou a contar aqui, ó, uns 10 anos antes, né? Depois que termina a Enterprise, que a Enterprise seria 100 anos antes, quando está começando a criar a Federação de Planetas, né? Existem duas entidades, né? Dois órgãos, a Federação Unida dos Planetas e a Frota Estelar. A frota trabalha para a Federação, né? No primeiro momento era explorador, depois, por causa de problemas, teve meio que ser militarizado. Foi necessário que encontravam uns vizinhos meio amargo, meio azedo para o caminho. Então, Discovery, Stranger's New World estaria aqui, ó, preenchendo esse espaço aqui, entre 100 anos, né, quando acaba Enterprise, e os últimos 10 anos aqui. Só que o que acontece com Discovery é que em algum momento os caras vão parar lá na frente, muito lá na frente, no século 24. Ou seja, pode fazer o que você quiser, teoricamente, que você não vai sujar o canon. Porque os caras estão contando não coisa para trás, ou entre dois momentos já sedimentados da mitologia. Os caras estão contando lá na frente. Então, o que contar está valendo, porque não suja o canon, não estraga, não entra em contradição, né? E aí nós temos, então, dessa maneira aqui. Aqui, ó, essa aqui é a primeira Enterprise, né? É a primeira que foi pilotada. Aqui é o Scott Bakula, né? Que é o capitão. O Kirk original, já vou contar porque é o Kirk original. A outra Enterprise aqui com o Picard, a Deep Space Nine aqui, né? E aqui a Voyager, né? Se fosse falar de nave, você ia precisar de 5 episódios de qualquer coisa que fala de nave, cara. É muita coisa, cara. É muita coisa. Os caras se inspiraram muito no meio militar para as classes das naves, a maneira como as naves são descritas, os tamanhos, tudo. É fantástico, né? A Enterprise, se você pegar, assim, a maioria das ficções científicas, ela é considerada uma das naves mais completas. Ela é um ecossistema em si. Ela tem de tudo dentro dela para ela poder funcionar. Tanto que, mesmo, né, a ideia aqui da Discovery, aqui da Voyager, ela fica longe pra caramba viajando e é autossuficiente num monte de coisa, né? E algumas coisas, assim, que é até legal de mostrar. Algumas ideias inspiradoras que tem aqui. Mas, ó, tá incompleto, tá? Porque, por exemplo, aí as séries animadas não estão encaixadas aí nesse quadro, né? E aí você tem muita coisa.
Aqui eu fui pegar o que estava bonito graficamente para demonstrar, para encher os olhos, porque eu gosto de imagem bem feita, bem bonita. E eu não quis me atrever. Aí aqui, ó, você percebe? Dá uma olhada nessas imagens. Ó. Cada imagem representa o time de uma nave, de uma série, dessas séries que eu falei, né? Aqui, ó, a série original, nova geração. Aqui a Enterprise, que seria 100 anos antes da geração original. Aqui é Deep Space Nine. Aqui, ó, Discovery, que seria 10 anos, né? Olha o Spock novinho aqui, ó. Os horrorosos. O Spock novinho e o Spock não novinho aqui, né? E aqui você tem a Voyager. O que faltou colocar aqui foi Strange New World. Eu deixei para colocar eles à parte, né? Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Dá uma olhadinha nisso aí. Aquela ali é que menos se parece com o resto, né? Parece que é uma série totalmente diferente. Essa aqui, né? Eles tiveram esse cuidado de falar, olha, ainda está sendo formada a federação. A Frota Estelar não existe ainda, né? Tanto que até a mitologia, ela brinca. Ela fala que foi a NASA que foi evoluindo e se tornando a agência de exploração que aparece aí, com esses uniformes que eles têm aqui, ó, né? Mas aqui é legal de você ver uma coisa interessante, uns aspectos curiosos. Essa aqui é a Roshi. A Roshi, ela é uma linguista, né? Ó, Lucas, coisa de 30 anos atrás é revisão para a prova, não é spoiler. Eu posso falar, tá? Não é spoiler porque já faz 30 anos. Quando o Archer, né? Esse aqui é o Capitão Archer. Você vai ver, é muito legal, cara. Eles fazem muitas homenagens a personagens da vida real, nomes de naves auxiliares, e mesmo os personagens são relembrados, são homenageados nas outras séries. O Archer, quando ele vem ao Brasil, na Amazônia, para recrutar ela para ser a linguista da nave dele, né? E é graças aos esforços dela que o Tradutor Universal vai começar a criar, vai começar a existir, né? Que é o que o Google faz hoje, né, cara? Você fala lá, do outro lado o cara entende porque transporta, né? Ela, vamos dizer assim, ela encontrou a pedra de Roseta intergaláctica. É muito legal essa história. Você acompanha o crescimento dela. Essa ideia, cara, é muito legal. Quem conhece a história da pedra de Roseta, né, cara, se encanta de ver isso aí. Aqui é o Phlox, que ele é um médico. Você vê que aqui, ó, já teve cuidado de colocar não só humanos de etnias diferentes, mas raças, né? Aquela ideia, né, do convívio, de evitar os conflitos interraciais, interespécie, intersocial, que é muito importante. E uma coisa que eu acho muito legal, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o Klingon, isso aqui é o Worf. É o Worf, né? Eu ia perguntar, é o Worf. Não, mas ele tá aqui também, ó. Sim. Ele parece um Klingon. Não, ele é um Klingon. Ele faz parte da federação no Next Generation. É. Ele é de uma época que já se aceitava os Klingons como aliados. É porque os filmes fizeram isso, né? Transformaram os Klingons em mais aceitáveis para entrar na série. Nossa, então, porque eu os Romulanos virar, né? Os Romulanos podem virar os vilão, né? Que eu assisti só a série clássica, né? Que é a primeira. E eu tenho uma raiva dos Klingons. Nossa, dá vontade de pegar um Klingon e dar um soco neles de tão desgraçado que eles são. Aqui pra você ver, ó, como que é o poder do fã, cara. Além dos caras conseguirem batizar um ônibus espacial da NASA, com o nome de Enterprise. Verdade. O Worf, inclusive, ele foi, né, o personagem que foi votado, eleito, para quando terminasse uma série, que foi essa daqui, ele viesse fazer parte da outra. Porque os caras falaram, ó, vocês querem que algum personagem da nova geração vá para continuar? Aí os caras falaram, o Worf, né? O Worf, inclusive, ele é um mestiço, né? Ele é pai... Um é humano e o outro é Klingon. Ele já é um mestiço, na verdade, né? E é legal de você ver que, assim, eu vou comentar rapidamente alguma coisa, cara. Não dá. Tem 190 raças alienígenas, cara. É um negócio maluco lá, né? Essa daqui, ó, ela é uma trio. Os trios, eles são simbiontes, né? Tem um hospedeiro, que no caso é a mulher, e dentro dela vive um outro organismo, uma outra espécie dentro dela. Chega uma hora que ela morre, e aí o trio vai ser transferido para um outro hospedeiro que vai sendo criado desde criancinha, né? E isso abre uma liberdade, porque você pode fazer o trio, que quando ele troca de hospedeiro, ele pode viver século, então ele pode sair de uma temporada de uma série e parar
na outra série, na outra Eu temporada. acho que eu já vi essa ideia em algum lugar, hein? De onde será que eles pegaram essa ideia de matar um personagem, mudar o ator e ser o mesmo personagem? Nossa, de onde será, hein? Não sei. Mas lembra também vários episódios. Não, um episódio específico da série, da primeira série, né? Que tem aqueles bichos, né? Que eles conservaram a consciência deles numa bola e aí eles têm que transferir a consciência deles para outro corpo. Sim. Na série original tem isso aí. Sim. Mas já vamos falar disso. Vamos focar no geral aqui. Depois a gente foca mais na série. Ó, ela, por exemplo, o nome dela é Jadzia, só que é Jadzia Dax, porque o simbionte que mora dentro dela é o Dax, né? Então, por exemplo, o capitão lá que dirige a Deep Space Nine conhecia o simbionte dentro dela quando ele ainda morava num outro cara. É muito legal. Se você vê a riqueza de detalhes que foi criado, foi assim, para costurar, para amarrar, né? Sim. Então veja que sempre você tem muitas raças que estão sempre... Aqui é um Kelpiano, ó. Tem um Ferengi ali também, né? Exato. Você tem o Ferengi, né? Aí você tem os Klingons, você tem um trio, aí você tem aqui um Kelpiano, aqui ó, uma outra versão de Klingon. Klingon acho que é a raça que mais muda de formato, de morfologia, cara. Eles mudam muito. Mais engraçado é assim, o Klingon original parecia um mexicano. Agora, na Next Generation, ele é um cara com a testa assim, gigante. Agora... Tem até uma explicação de uma alteração que eles fizeram. Eles contam num dos episódios porque que ele ficou com essa fronte toda cheia de cicatriz assim. No Discovery eles já estão parecendo mais Marvel do que nunca, porque olha, tá uns caras meio apocalipse. Cara, os caras carregaram no CGI aqui. Carregaram no CGI. Carregar. Aí você tem ainda, né, um betazoide aqui, que ela é senciente, ela percebe emoções, né? É a Diana Troy, que ela é a Diana conselheira Troy, da nave. não é? Oi? É a Diana Troy? Diana Troy, ela é a conselheira da nave. Inclusive, a esposa do Roddenberry, em alguns episódios, faz o papel da mãe dela. Sim, a Luana Troy, né? Sem contar que a esposa do Roddenberry, além de parte do cluster original aqui, ó, do crew, né, original, ela é a voz da nave. Eu acho que só não puseram ainda como voz do Waze, mas daqui a pouco é capaz de colocar ela como a voz do Waze. Essa mulher, ela faz tudo, né? Não, ela é a assistente do Dr. McCoy. E foi ela que fez as cinzas dela, do Roddenberry, em 2012 ou 2010, e para o espaço. Sim. Ela bancou isso aí. Então você tem, assim, um universo muito rico, né? E é legal de você ver, porque é sempre muito embasado em pesquisadores, gente que trabalha nessa área de astronomia, cosmogonia, gente que trabalha, botânico, né? Ô, Dinei, vai tomar no cu, né? Isaac Asimov da série original vai se fuder, porra. Ele ajuda, o Isaac Asimov ele ajuda, ele trocava muita ideia. Não, tipo assim, não é qualquer cientista, é a merda do Isaac Asimov. É o deus da ficção científica. Ele ajudou a resolver um problema aqui, ó. Acontece. Quando Spock aparecesse, ele ia chamar muita atenção. Por bem ou por mal da série, ele ia chamar muita atenção. Falou, mas aí vai tirar a exposição que o capitão da nave tem que ter. Então, o Asimov fala pro Roddenberry, falou, faz os caras trabalhar sempre junto, um completando o outro. Ah, bom. Essa eu não sabia, Achei que era... Eu li recentemente isso. Ó, e aqui é legal de você ver, né, cara? Ó, é os anos 60, nós estamos no meio da Guerra Fria, tem um russo aqui. Não é um russo, né? Mas o personagem é. Não, sim. Eu tô falando assim, do personagem em si, tá? Sim. Tem um russo aqui é um escocês, aqui é um médico louco que é fantástico, né? Aí você tem aqui ainda um asiático, um japonês, né? E uma mulher de etnia negra que tem um papel muito importante. O primeiro beijo interracial foi nessa série, né? A gente já vai falar depois. Não, só deixa isso para depois. Isso. Então veja que é interessante você ver essa ideia, né? Por mais que assim ela pareça, mas isso é antigo, não, isso é novo, cara. Isso sempre existe na humanidade, em qualquer época esses problemas existem, né? Então aqui, ó, tirando The Stranger's New World, está representado aqui todo mundo de todas as equipes, de todas as naves, de todas elas, né?
Live action, né? Live action. E aí aqui, ó, são as 3 animações, né? A animação original, que tenta continuar a história da série original, né? Que é uma piada a segunda temporada, né? Tem 6 episódios? Que porra de segunda temporada é essa? Meu Deus, o Dr. McCoy tá um negócio maluco, cara. Que nem, por exemplo, ó, você tá comentando aqui, ó, você começa a assistir Enterprise, que são 4 temporadas, quando você chegar lá na última, você fala, cara, esse último episódio se passou no holodeck, que eu já vou contar o que é. O Riker vendo a reconstituição de 100 anos antes do Kirk, como que se formou a federação. O último episódio da Enterprise é uma simulação de holodeck do que vai criar o vínculo para depois, quando vai entrar a outra, que é a nova geração, cara. Então, tem uns caras que parece que eles querem estragar o negócio, né? Não é só um filme do Batman com mamilos que tenta estragar um negócio de 80 anos, né? Bate cartão. Tem coisa pior, né? Bate cartão de crédito, tem coisa pior. Ó, Prodigy, você vê que a Janeway, né? A capitã da Voyager, a Janeway, tá aqui como um holograma. Eu comecei a assistir um pouquinho do primeiro episódio e tive que parar porque estava terminando o segundo bimestre, tinha muita coisa para fazer das escolas, então não retomei. E Lower Decks, né? Essa aqui, ó, é a USS Cerritos. A Cerritos, ela não é do primeiro contato, ela é do segundo contato. Então, ela não é aquela equipe valorosa que chega para apresentar, nós somos uma frota espacial, nós fazemos assim, nós não sei o quê, nós temos um distintivo legal, nós faz um Shazam lá, não. É a turma que já vai para depois, viemos aqui acertar os pormenores, tá? Vocês já entraram, beleza? Tudo mais. E é legal, porque, assim, são subalternos, né? A ideia da tradução no Brasil ficou Star Trek subalternos, né? Porque não fala muito do capitão, não fala muito da elite das naves, fala da galera dos decks inferiores mesmo, né? Os subalternos. Então, e é legal, porque é uma proposta bem interessante para tentar trazer criança e adolescente, porque senão você vai ficar naquilo, os caras da minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que de alguma maneira assistiram, que são saudosistas. Né? E para fazer uma boa piada, né? Porque essa série eu sei que ela é bastante tirando sarro do Star Trek. Não, sim, ela é bastante comédia. Bastante comédia. Mas é essa a ideia, é você criar um contexto mais leve para tentar atrair uma geração mais nova aí. Porque dependendo do tipo de ficção científica, cara, não pega, não é todo mundo que pega. Não tem que começar devagar. Não, e não é ruim, né? Só tem que começar devagar, porque você vai pegar uma trilogia da Fundação para ler, você vai falar, cara, é isso, ficção científica? Tem que ir mais devagar. Exatamente. Ó, aqui eu quis deixar a parte, porque, como eu falei para você, eu não sou especialista, não sou autoridade, não sou nada, não sou nem tracker. Eu nem uniforme tracker tenho, nem com divisa, nada. Mas, assim, o cuidado, a construção, a maneira como está sendo feita, essa aí, o que ela conta? Ela conta os 10 anos antes do Kirk entrar como o capitão da Enterprise. Tanto que ela tá, olha que bonita ela lá atrás, ó, lindona, né? Eu adorei essa série. Eu sei como é que ela vai acabar. Quem assistiu a série original, né? Esse aqui no primeiro plano aqui é o Capitão Pike, né? Quem assiste o piloto da série original sabe o que acontece com o Capitão Pike. E já vamos falar disso no outro vídeo. Oi? Já vamos falar disso no outro vídeo. Tem que começar falando disso. E já se sabe o que vai acontecer com ele. E é interessante porque eles tentaram contar de uma maneira assim, que você vê que o cuidado do uniforme manter a mesma ideia do uniforme da época do Kirk. A nave, ela tá igual, o jeito de contar, a limitação da tecnologia. Não, tudo bem, para nós é um absurdo de tecnologia. Mas comparado com os séculos seguintes que Star Trek mostra, a tecnologia aí, ela é bem mais simples, vamos dizer assim. Então, houve um cuidado muito grande. E vários vínculos estão sendo criados, né? Porque aqui, por exemplo, ó, nessa aqui é a Laan. A Laan, ela seria uma descendente do Khan Noonien Singh, né? Que é um daqueles... eu vi isso aí. Né, que eu vou mostrar, eu trouxe o Ricardo Montalban para colocar aqui, porque vale a pena, cara. É legal de contar essa história. E aqui você tem, ó, o Spock novo, né? Um dos 3 Spock, né? Porque dependendo de quem roda o negócio aí,
usa um Spock diferente. 4. O Capitão Pike também, tem 3 Pike, né? Então, aqui é a Uhura, ó, novinha, né? E aí você tem aí já umas ideias bem interessantes aqui. Então, olha, para um começo, acho que para começar vale a pena, cara. Eu acho que dá para começar a gostar de Star Trek assistindo Strange New World. Vale a pena. O que está rodando hoje no mundo é isso aqui, ó. Animação Lower Decks, animação Prod, live action a Discovery, que está da 4ª para a 5ª temporada, Picard, que vai ter a 3ª. Vai ser, vamos dizer assim, a final, com toda a geração da nova geração falando, ó, chegamos até aqui. Vai aparecer um monte de gente. E Strange New World, que terminou agora a 1ª temporada, acho que 2 semanas atrás aqui no Brasil, 3 semanas, e vai ter a próxima, né? Mas, cara, o Anson Mount, cara, ele entendeu o que é Star Trek, cara, ele sabe fazer. Colocaram um ator muito bom, ele está sendo muito bem dirigido. Na minha humilde opinião de fã, tá? Nada de crítico, nada, porque eu não tenho formação em nada nisso aí. Eu só sei ligar o computador para assistir. É isso. E uma coisa, cara, que eu acho muito legal. O Kirk, o James, agora Tiberius Kirk, né? Porque esse T nunca aparece em lugar nenhum. Ele não é aquele capitão, né? Que você vê que ele é aclamado, que ele é endeusado, que ele tem aquela áurea do capitão, que é sólido emocionalmente o tempo inteiro, inabalável, né? Extremamente... Ele é um esquentado. Você pega a série, você vê que ele tenta fazer de algum jeito, em algum momento, ele tem que fazer, né? Porque afinal de contas ele tem que estar vivo para o próximo episódio, né? Não pode acontecer alguma coisa que vai suprimir o cara, não pode. Mas você vê que ele é esquentado, mas assim, os capitães da frota, né? Que é assim, ele chama capitão quando ele está comissionado uma nave, porque a hierarquia dele é de comandante, né? E aí o comandante assume como capitão. Né? Então você tem, por exemplo, o comandante Spock, que ele é oficial de ciências. O comandante Kirk, que assume como capitão da nave. Então você tem a hierarquia de comandante para poder assumir algumas lideranças. Tanto que você precisa de 3 comandantes para ativar a autodestruição da nave, né? Você sempre precisa de 3. O engenheiro-chefe lá, o McCoy, é comandante também. Então tem vários desses aí. Então tá aqui, ó. Peraí. O médico-chefe, McCoy. Eu confundi. O Scotty é tudo escocês, cara. Eu confundo todos esses caras, meu. Tudo escocês, né? O Scotty, verdade. O McCoy é o chefe, médico-chefe. Mas ele é um dos caras que ajuda a ativar a autodestruição da nave. Que vira e mexe, os caras destroem uma nave. Precisa destruir uma nave por filme para criar uma nova mais bonita. Não sei o que acontece. Não, o que eu acho engraçado é que eu e o Lucas, a gente estava conversando, é que assim, o Kirk não tem a necessidade de ficar descendo em todos os planetas que para. E ele desce em todos. Ou seja, não é para ele correr o risco, mas ele corre. Não. É que o Next Generation arrumou isso, né? Porque se você for ver uma coisa, é muito idiota. Tipo assim, a sorte dele... Toda hora eles estão rolando 20 no dado, né? Porque não tem um planeta que eles precisam usar um respirador, não tem nada. Não tem nenhum. E o capitão tá descendo lá... O famoso planeta classe M. Hã? O famoso planeta classe M. Que tem só tem classe M no universo, né? Não tem mais nenhum. Não, tem um que eles fizeram, nossa, como é possível esses caras estar vivos? Esse planeta não suporta, eles desceram o planeta normal. De alguma maneira se tornou classe M. Ou fizeram a terraformação lá. É uma planta aí que solta uns poros que aí deixa a pessoa respirar. Foda-se. Você percebeu que sempre que desce é alguém do uniforme vermelho que morre? Sim. Essa é a piada, né? É igual aquele meme lá. Um Stormtrooper e um Red Shirt se encontram. O Stormtrooper erra todos os tiros. O Red Shirt morre de qualquer jeito. Tem várias piadas escondidas que vai continuando, não de episódio em episódio, mas também de série em série. O próprio soco duplo, né? Que aparece um monte de série que não faz sentido nenhum soco, mas mesmo assim eles fazem. E o pingo, aquelas bolinhas peludas. O Tribble. Os pingos. Ó, aqui tá faltando alguns capitães aqui. Esse aqui em particular, eu deixei para falar um pouquinho dele pro lado, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dele também, tá? Mas os capitães, então, assim, tem uma parte tão interessante que foi criado, né, um tempo depois, um documentário, né, que chama Captain's Log,
que os até então, os 5 capitães de nave das temporadas que tinham rodado até então, pediram para cada um dos atores escolherem 5 episódios que eles mais gostaram. Eu cheguei a ver alguma coisa na casa de um colega, ele me mostrou assim, olha que legal que eu tenho aqui, papum, ele me mostrou assim, não deu para ver muita coisa e perdi contato com ele, não tenho nem como ver para continuar, mas existe o documentário, acho que estava inclusive dublado, bonitinho, e ele vai mostrando partes dos episódios que os 5 atores aí escolheram como legais para mostrar. Então, é um rebuscamento, assim, resgatar muita coisa interessante. Então, para quem gosta, vale a pena, né? Tem isso aí que vale a pena procurar. Tem trechos, você encontra no YouTube, né? Chama Captain's Log. Vale a pena dar uma olhadinha. É engraçado que, tipo, toda vez que ele tem que fazer o diário de bordo, ele fala Captain's Log. Né? Exatamente, Isso em navio também, porque a tradição das naus capitânia no mar, ela foi trazida, né? Toda essa cultura de marinharia, que é uma palavra que não existe, tá? Eu aprendi com um amigo meu que é capitão de barco, ele usa, fala, vou te ensinar umas coisas de marinharia. Eu falei, o que é isso? Falei, esse nome não existe, mas é para você entender como que é o espírito, o contexto do mundo naval. Então, é como se a nave fosse um barco que está num fluido que não existe, que é o espaço, não tem nada lá. Mas é tudo trazido, né? Tanto que até o nome das naves, né? USS, né? Como você tem aí para chamar as naves. Inclusive, as classes das naves, elas seguem ideias das classes das embarcações, inclusive as embarcações militares, né? A Enterprise, por exemplo, original, ela é da classe Constitution, né? E aí, ó, calma, só para a gente ver, ó, o que existe, só para a gente você ver, ó. Eu fiz questão de botar todos os nomes para você ver, ó, tem tudo isso. Qual é o problema? Assusta. Você vai assistir, por exemplo, a Nova Geração, são 7 temporadas com alguma coisa entre 15 e 20 episódios. Não, 22 até, Odinei. Era 22, né? Era da época que a série tinha 22 episódios. Então, quer dizer, vai um tempo. Eu, quando eu inventei de assistir a Nova Geração, eu sentava no sofá, eu tentava emendar 2 por dia. A minha esposa virava para mim e falou, mas não acabou? Eu falei, querido, eu estou no meio da 2ª temporada e são 7. Aí ela olhava e falou, mas você não está assistindo? Eu falei, mas aqui, o que acontece? Eu tenho que ir assistindo alternado uma da 6ª geração de Nova Geração e a primeira de Deep Space Nine, porque elas vão correndo juntas. Então, tem uns negócios assim que você tem que acompanhar, mas você encontra um monte de site extremamente especializado contando. Ó, eu vou fazer isso? Você acha que eu não vou fazer? É que eu ainda não peguei. Você vai, eu não vou. Eu vou assistir uma e depois eu parar, eu vou assistir a outra, terminar de assistir a outra. Tá vendo, ó? Discovery tá entrando aqui, ó. Discovery tá contando aqui, ó. Enterprise contou 100 anos antes, né? Esse período aqui, ó. 2161, 2265 seria aqui o Jornada Estrela. Enterprise contou 100 anos antes e Discovery tá aqui, ó. 10 anos antes. Só que Discovery saltou no futuro, foi parar um século para frente depois. Então, lá no século 24. Cara, eu falo, para quem gosta, o ano passado e esse, para quem curte Star Trek, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Esses filmes aqui, ó, vou rabiscar aqui, depois é só apagar, não tem problema. Ó, aqui, ó, o filme, aqui, até aqui, ó, dá para se atrever a falar que é a geração original, né? Porque a Nova Geração faz um crossover entre as duas. Aparece até o McCoy no primeiro episódio, né? Oi? Aparece até o McCoy no primeiro episódio, né? Então, o McCoy aparece bem velhinho, o Scotty também aparece bem velhinho no outro. Tem um filme que ele não é muito canon, que aparece o russo, esqueci o nome agora. O Chekhov. Ele tá bem velhinho já, tipo almirante, assim. Nossa, tem uns filmes meio perdidos. Tem uns filmes aí. Então, você tem basicamente são essas 2 gerações que tem filmes. As outras são apenas séries. Mas e ainda tem jogo, que eu trouxe aqui uma capinha só para vocês saberem o que é, e livros, né? Agora, só para a gente entender o rolê que é, né? Seja na série original ou qualquer outro, ó. Aqui está um mapa do que seria a Via Láctea, a nossa galáxia. A maioria dos rolês é aqui, ó. A Federação é esse pintadinho azul aqui no meio, ó. A Federação é isso aqui.
Deep Space Nine passa nessa região aqui, ó, entre Bajor, que é um planeta, e Cardassian, que seriam os opressores de Bajor. Eles ficam as temporadas todas brigando entre eles. O Império Romulano e Klingon tá aqui, ó, uma parte está dentro do limite explorado pela frota e um limite para fora, né? Você tem uma zona neutra, inclusive, aqui. O Gorn, né? Os Gorn, cara, tá dando muito pano pra manga. Tem gente amando e odiando o Gorn. Que tem a ver com Strange New World. Tá um negócio muito louco ali. Os Borg estão aqui no quadrante, aqui, ó. No Gama, aqui, ó. No Delta, perdão. No Delta. Né? Daqui da onde eles estavam, aqui, ó. Onde era Deep Space Nine, né? Que eu tô falando da série da Discovery. Discovery não, da Enterprise. Onde eles foram parar aqui é 80 anos de viagem. Então, o que aconteceu de pegarem um maluco de um alienígena que transportou o cara rapidamente de um lugar para outro, porque ele precisava de fazer uma coisa lá, e aí que inaugura a série da Voyager, né? E aí você tem aqui o Dominion, que aí ele interage com uma parte aqui em Deep Space Nine, né? E tem outras coisas aqui que eu vou falar para você que eu nem me lembro. Deve ter algum episódio muito específico que eu não assisti direito ou não vi. Mas muito do rolê aqui, ó, nos quadrantes alfa e beta da Via Láctea. Estamos falando só da nossa galáxia, tá? Eu não tenho muita referência para fora. Então, quer dizer, tem bastante coisa para brincar, né? Sim, demais. Os Borgs mesmo, na série original, nunca houve nenhuma menção. Não tinha, né? Sim. Começa a se falar de Borg em Enterprise e na nova geração, né? Por causa de uma criatura que eu acho fantástica, ela aparece em Picard também, acho que vale a pena só apontar para ela um pouquinho daqui a pouco. Aí eu que eu vou fazer... não! Não, rapidinho, só rapidinho. All the boys. É. Escolha a boy band que você preferir dos anos 90, né? Escolhe uma lá. O que aconteceu? O J.J. Abrams, né? Ele resolve fazer um reboot em 2008, 2009 e trouxe os mesmos personagens, mas contando umas coisas diferentes. Com a existência do Leonard Nimoy como Spock ali, e por causa de uma situação de paralaxe lá, uma situação lá de uma viagem no tempo, que sempre, toda vez que aparece alguma viagem do tempo em Star Trek dá muito problema para todo mundo. Mas também fudeu, porque um puta do universo, você só faz merda quando você põe viagem no tempo. A não ser que a gente esteja falando do Doctor Who, que o tempo inteiro é da merda o negócio. Nem o Mark McFly fez tanto problema. Exato. É. O Marty McFly, quando ele fez problema, parecia que você ia assistir o primeiro e você ia conseguir ver cenas do segundo. É. Então, o que aconteceu? A partir desse momento aqui, os fãs, o pessoal assim mais cuidadoso com essa parte do cânone e tudo, falou, olha, não é a história original, é uma história recontada. Então, vamos fazer o seguinte, vai existir a cronologia Prime, que é a que estava sendo contada até então, e a partir de agora, como a nave onde aconteceu o acidente com o pai do Kirk, o Kirk estava nascendo durante esse episódio, tudo, o Spock também estava nascendo, vamos dizer assim, aí ficou conhecido como a cronologia Kelvin. Então existe, assim, a galera que gosta, eu estou entre os caras que gostam, e tem a galera que fala, não, isso aqui não existe, isso aqui não pode ser considerado nada, não dá, não tem jeito, porque ela vai contra um monte de coisas estabelecidas no cânone desde momentos anteriores. O que aconteceu na cronologia Kelvin? Né? Então tem o Star Trek, que é o filme de 2009, 2008. Depois tem o Além da Escuridão, onde se tenta contar um pouco da história do Khan. O Khan foi apresentado na série original, em filmes também, mas aqui também de outra maneira. Sem Fronteiras, né? E tem rumores de um quarto Star Trek aqui, que talvez no final desse ano comece a filmar. O que acontece? Rumores de um quarto filme, que vai aparecer aí no final do ano, começam as filmagens. Tem um pessoal que não aceita isso aqui. Como eu disse, então, para muita gente não faz parte de nada. Deixa de lado quieto, porque... Mas para mim, que gosta de ficção científica, enche o zóio. Bom, comentando basicamente as ideias de espécies alienígenas, só quis falar de algumas delas aqui, que são mais, assim,
interessantes, que de alguma maneira me chamam a atenção. Os Klingons, por vários motivos, né? E assim, de ter É a raça principal do Star Trek, né? Assim, é uma das principais. Ela e os vulcanos ali o parzinho. Em todas as séries aparece, além de Vulcano, Klingon, né? Sempre aparece. O Spock, lindo representante dos vulcanos, né? A entidade Q, que causa um monte de confusão em 3 séries diferentes, né? No Deep Space Nine causou confusão, se não me engano. Na Voyager, esse mesmo personagem, né, que é o John Delancey, ele aparece lá. E na Nova Geração. Aqui são os Borgs, que é uma ideia muito interessante de você ver os implantes, uma inspiração aí para recuperar pessoas acidentadas, imputadas. Tem algumas coisas aqui bem inspiradoras, né? E um andoriano aqui. Esse personagem em particular eu coloquei porque esse ator ele é recorrente. Em várias temporadas de séries ele aparece. Ele está mais maquiado de um jeito ou mais maquiado de um outro, mas ele é um artista recorrente na mitologia, né? Agora, isso que foi o que eu queria chamar a atenção, que pensando na série original, por causa assim da ideia de onde foi, para onde veio. Então, por exemplo, aqui, ó, 5 tecnologias que, de alguma maneira, alguma coisa já existe. Então, por exemplo, o tradutor universal, que hoje, praticamente qualquer plataforma de celular e computador tem um banco de dados grande que consegue trabalhar com isso muito bem, né? Ou até para você falar e traduzir em tempo real, para você escrever ali, ele fazer a tradução, de alguma maneira. A telecomunicação sem fio, né? Que na série original, a ideia lá do StarTAC, o celular da Motorola, inspirada, né? Fala-se que a Paramount falou, não vai poder usar o nome Star Trek, então tem que mudar. Não pode usar nosso nome, porque se o equipamento não fizer muito sucesso, vai dar problema, nós vamos ficar tristes, porque vai queimar nós. Oi? Não, acho que foi barulho da Fê, Ferdinand, por isso deu. Tá. O tricorder, né, que é o equipamento básico para descer em qualquer planeta e um camisa vermelha morre, e sempre o planeta classe M, né, ele faz levantamento de tudo, né? O phaser seria um análogo àquelas armas de eletrochoque que a polícia usa, a mesma ideia. Claro que o phaser tem ajuste aí de tonteio até morte, né? E o tricorder médico, né? Que os nossos ainda são do tamanho de uma casa, mas já funcionam para as tomografias, né? Então dá para tirar algumas ideias inspiradoras daí. Alguma coisa hoje já foi, em maior ou menor avanço, já existe de alguma maneira. Então, são coisas interessantes. E outras contribuições. O holodeck, que você vê aqui, ó. O Riker. Ah, não. Oi? Não, é que eu tô vendo a segunda imagem. Essa aqui embaixo? Não. A do Takei ali. Cara, isso aqui eu coloquei, sabe por quê? Cara, eu achei muito legal. Você já viu esse canal dele? É um canal que ele criou para ensinar sobre tecnologias para pessoas mais idosas, cara. Eu achei muito legal, cara. Muito legal isso aqui. Ele tem também depois uma obra que ele criou mais recentemente, que ele conta o que aconteceu com as comunidades nipônicas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram mantidos em coisas semelhantes a campos de concentração nos Estados Unidos. Ele tem um documentário disso também. Então você vê aqui, ó, o teletransporte, tudo bem, hoje a gente ainda está transportando partículas subatômicas, mas alguma coisa já está acontecendo, né? E é legal que a ideia do teletransporte, né, de você reconstituir a informação dos átomos e moléculas que estavam naquele corpo que desapareceu. Tanto que em alguns episódios de algumas séries, o cara fica escondido dentro do teletransporte, no acumulador de partícula. Ele fica guardadinho, quietinho lá dentro, né? Em Strange World isso foi explorado um pouco mais a sério, assim. O sintetizador, que aqui no caso é um copo que vai ter uma bebida dentro. Cara, já pensou a hora que um sintetizador desse existir? E você não precisar mais de dinheiro para fabricar uma roupa ou um prato de comida? Já temos aí a impressora 3D, né? Exato. Não, é comparável a ideia da 3D. Mas com o sintetizador, porque assim, ó, eu sintetizei esse copo aqui, do Harry Potter, com suco de uva. A hora que eu terminar de tomar o suco, eu vou lá e ponho no sintetizador, ele desmancha isso aqui, e mais tarde ele pode pegar as partículas para fabricar outra coisa. Você teria a erradicação da fome.
se você tivesse sintetizadores desse em lugares públicos onde as pessoas pudessem usar. Então, aí a gente vai entrar na conversa do South Park, né? Tudo que fala vai erradicar a fome, só aumenta a fome e diminui tipo 3% da população. É sempre assim. Não, que assim, seguindo a filosofia original da série, que o Roddenberry trouxe, a humanidade já está num grau tão grande assim de consciência de grupo que não tem mais guerra. Já passou pelo que eles falam ao longo, né, das guerras eugênicas, que o Khan foi participante, que tem hora que confundem, tem gente que mistura a guerra eugênica com a Terceira Guerra Mundial, que fala porque tem traços nucleares, que você vê num dos filmes lá. Então, a ideia é assim, a humanidade viu que tem uma coisa tão maior que todo mundo deixou de lado essas briguinhas, que teoricamente são briguinhas bobas, para se unir num bem maior. Então, nem o dinheiro, né? É um sistema financeiro, como a gente conhece hoje, existe, né? Desse jeito. E eu coloquei aqui para fazer uma homenagem, né? Porque a Mahel, não sei como Majel, né? Ela que, além de ajudar na criação, participar do primeiro elenco, ser a voz da nave, ela mesmo inspirou, porque ela responde na nave como se fosse assistente pessoal, como se fosse o Google Nest, que a Amazon que a gente tem, a Alexia lá. Né? Então, ela tem essa inspiração aí. Então, fica... Oi, o que foi? A minha prima tem uma amiga que, inclusive, é sua aluna, Alexa. É verdade, verdade. É, isso mesmo. Alexa, eu fiquei zoando. Na escola. Eu fiquei zoando. Alexa, apaga as luzes. A menina foi na minha casa, sabe? Pra comer com a gente e ele solta uma dessas. Elas jogando no computador e eu e o Gerson, o Fritz, jogando xadrez. Ai. E o fone de ouvido, aqui não sei nem se é Bluetooth, mas já tinha. Aqui não é muito ergonômico andar com o treco desse pendurado na orelha. Né? Bola na cabeça, né? É o Hura usava lá na série original. E uma coisa legal que ela deixava sair preso, tipo... talvez tivesse algum formato bem anatômico que travava aqui. Ou... Nossa... Tem cara de ser muito desconfortável. Uma cola. Bota uma cola ali também, não sei. Não, às vezes ele só parece pesado por fora, né? Às vezes era um negócio de repente oco. É oco, de repente é alguma coisa que é só laminada, assim, para parecer metálico. E aqui é um golem, que é um corpo que está sendo produzido numa das temporadas de Picard, que depois acontece uma coisa interessante lá, que é uma transferência de personalidade, transferência de mentalidade que acontece durante, e que depois não é exatamente em Discovery eles citam isso. A gente sabe o que foi feito lá um século tanto lá, citando a temporada em que acontece Star Trek Picard. Então, tem também isso, bem parecido, não lembro se é exatamente a mesma coisa, na série clássica. Que eles duplicam o Kirk. Não, eu coloquei isso aqui por quê? Porque eu lembrei da famosa experiência de transplante de cabeça de macaco que aconteceu nos anos 90, que o médico tentou fazer isso aí, transplante de cabeça de macaco para ver se dava certo. Teve umas tentativas de fazer com os humanos, né? Que o cara estava com distrofia muscular, acho que tipo Duchenne, que é um problema genético extremamente agressivo, que o cara vai ficando definhado assim, e a ideia é de tentar, pelo menos, transplantar a cabeça, porque a consciência do cara ia passar para um outro corpo. Só que você tem que reconectar nervo, cara. Tem que reconectar medula. Teoricamente, o cara pode ficar vivo, mas teoricamente ele é um tetraplégico, né? Então... Lembrei de uma coisa que eu não queria ter lembrado agora. O quê? Primeiro episódio da terceira temporada da série original. Mas depois a gente conta. Você me lembra, por favor. Você sabe qual que é, né, é o do cérebro do Spock? Episódio horrendo. E, mais uma contribuição interessante é que existe um universo. E o jogo é grátis, na Epic Games. Você faz a conta grátis, baixa o jogo grátis. E é um jogo assim que faz bastante sucesso. Então dá para se enveredar, dá para beber bastante aí. Será que dá para jogar no PS4? Oi? Se dá para jogar no PS4, acho que não, porque é só da Epic. Não, eu acho que só instala em Windows. Tudo bem, eu tenho um PC. Então, não, parece que não é pesado não, viu? Não é muito pesado não.
Agora, ó, rapidinho. O Pike original é esse aqui, ó. Esse é o Pike, né? O Jeffrey Hunter, do episódio piloto. Quase todo o elenco foi trocado, poucas pessoas ficaram. Esse não precisa falar muito, que a gente vai falar depois. É só uma curiosidade. Quem já assistiu a série original inteira, quando for assistir Strange New World, já sabe o que vai acontecer com o Pike. Não esse Pike. Esse Pike aqui é da cronologia Kelvin. Esse Pike aqui não. Esse Pike aqui, né? Que inclusive no... Tem cara de George Clooney esse Pike, velho. Você sabe quem que ele é no universo Marvel? Você assistiu os filmes da Marvel? Quem que é? Você assistiu o Doutor Estranho, o último? Sim. Ele é o Raio Negro. Nossa, ele é tão ruim, o ator é tão ruim. É o Raio Negro. Não, mentira. É ele. Nossa, você tá desanimando pra ver essa série. Ele é aquela série que tem no Netflix, Inumano, é ele, o Raio Negro. E o que aparece lá, que dá 2 minutos lá, que a Wanda tampa a boca dele, ele morre com a cabeça explodida. Você tá me deixando desanimado pra ver essa série, Ednei. Esse ator aí a culpa não é do ator, cara. A culpa é o que deram pra ele fazer, velho. Ah, não, mas ele é ruim. Nossa, ele é muito Ele não é ruim, ele não teve nada pra desenvolver, não, coitado. Ele só morreu. Ele estragou. A única coisa. Ele pegou. Tão ridículo a atuação dele. Nossa, é tão ridículo. A culpa é do Homem Borracha lá. Não, é o Jim, né? É culpa do The Office agora. A culpa é do homem mais inteligente do mundo. Não é dele. O homem mais inteligente que existe. Ele revela o plano, foda-se. Você vê. A voz do Raio Negro ela é tão poderosa que quando ele era o rei de um país onde os inumanos vivem. Ele tem que subir no alto de uma montanha bem longe para falar baixinho para o som dele chegar lá no país dele para o povo ouvir sem morrer. Porque a voz dele é muito poderosa, ele não pode falar, cara. Sim. O problema é o roteiro que deram na mão do cara. Não, o ator é ruim, o ator é ruim. Mas depois a gente fala. Não, mas isso aí não é o vídeo agora. O ator é ruim. Não, aí que tá. A curiosidade é essa. Nossa, sabe, ele podia falar que era qualquer pessoa, menos o Raio Negro. Nossa, mas é ele. O Raio Negro da série do Netflix, que não foi bem, e é o que aparece na Wanda. Ai, ele é tão ruim. Ai, que nervoso. Agora eu não quero ver a série. Tá. Mas, ó, a curiosidade é isso, cara. Quem assistiu a série original viu o que aconteceu com o Capitão Pike. E sabe. Mas ele é bom de Capitão Pike, pelo menos? Oi? Ele é bom de Capitão Pike? Eu gosto. Eu achei muito bom. Às vezes é que nem o Bruce Campbell, né? O Bruce Campbell só faz o Bruce Campbell. É que ele fez o Ash e aí virou o Ash. É só isso. Não, ele fez o vendedor de pipoca também no Doutor Estranho. Que é o Ash. Que é o Bruce Campbell. É o Bruce Campbell pra sempre. Bom, enfim. E aí, ó, vai ter um crossover, inclusive, entre a série animada e o Strange New World. Agora na próxima temporada. Vai rolar um crossover. Mas eles vão aparecer assim, ó. Meio Roger Rabbit, assim, ó. Gente humana e gente desenhada. Eu acho interessante. Eu gosto. Eu me diverto. Uma proposta diferente. Não, que assim, eu não fui eu que fiz. Não pode ficar. Não fui eu que fiz. Não tenho direito de criticar. Não fui eu que fiz. O cara fez. Não, foda-se, critica. Estamos aqui para criticar, meu. Ah, não. Nós vamos falar mal da terceira temporada depois? Velho. E aí, ó, uma coisa louca, que é recorrente ao longo de toda a trama. Começa lá na série original. O multiverso Star Trek, né? Existe o universo espelho, né? O Stranger Things é o mundo invertido, né? Que eles falam. Aí você tem lá na DC também, tem o multiverso. Na Marvel tem o multiverso. O universo espelho. Então, eu não trouxe grandes coisas, porque não dá. Senão tem que ficar contando o episódio inteiro para falar o que acontece. Mas é legal que eles tiveram esse cuidado. O que aconteceu na série original, depois no Deep Space Nine, teve influência lá da série original com o Kirk, depois do Deep Space Nine teve consequências, e é legal porque eles dão continuidade da história, assim, um episódio que foi contado há 30 anos atrás, os caras rodaram agora, 30 anos depois, ó, o que aconteceu lá atrás tem que ter continuação aqui. Então, o pessoal cuida disso, o pessoal cuida. O cara que vai escrever o roteiro, ele falou, não, eu vou ler lá atrás para saber onde parou, para ver, para ter continuidade, para ter sentido que eu vou escrever agora. Então, é legal de ver. Só que você tem que acompanhar as séries. E
entre aspas, um aspecto histórico muito interessante que eu gosto. Peraí que minha caneta... É o Cam. Minha antena do Wi-Fi caiu aqui. Eu sei. Esse é o Cumberbatch, sim, é o Cumberbatch. Ele é tudo. Ele é o Sherlock, ele é o Doutor Estranho, ele é o dragão da Montanha dos Anão. O que você precisar que ele seja, ele vai ser. O que tiver faltando, chama ele que ele faz, né? Aqui, ó, o Ricardo Montalban, na série original. E aqui é ele depois, como é o personagem, o Khan Sing Nguyen, no A Ira de Khan. Né? Ele faz um personagem muito foda. O episódio que ele aparece é muito foda. Porque... Vamos falar depois, senão a gente vai ficar falando todos os episódios que são bons, a gente não vai falar nada. Sim. E você vê que tem recorrência, né? Os caras vão mantendo a historinha bonitinha, então ele faz parte daquele programa de melhoramento genético que deu errado, se passa numa época assim, ó, que seria agora, no nosso período aqui, ó. Período que eu falo assim, né? Dentro dos nossos 50 anos para trás, 50 anos para frente, né? E aí, então, a ideia mostra lá os problemas com as guerras eugênicas, eles são banidos. E aí, nos filmes, inclusive, da cronologia Kelvin, né? Século XX? Eles são do século XX. Star Trek no futuro. Não, então não sou. Não, eu sei, século XX, mas a gente tá no século XXI. Que na ideia ambientada de Star Trek, que eles estão no futuro, os problemas com o Khan foram no que seria o século XX. Sim, sim. Não, é que eu. Nada de. É que você falou no nosso tempo, eu pensei nesse século. Eu falei, estamos no século XX. Não, peraí. Não, que eu tô falando nosso tempo assim, imagina, até 50 anos atrás ou até 50 anos na frente. Sim, sim. Biólogo não sabe contar. E a série nova está trazendo um vínculo dele, né? Você vê que ela é uma descendente dele, né? Esse sobrenome Singh que eles usam para o personagem dá a entender que o Khan teria origem indiana, né? E aí a outra piada do Star Trek é que o personagem sempre ele é um Sung, né? Esqueci o nome dele agora. É o personagem que encarnou o Data na nova geração, né? Mas ele não seria indígena norte-americano? Quem? Khan? Não, então, pela pronúncia do nome, eles falam que ele teria origem indiana. É que tem umas pontas meio soltas, os caras não... Não, mas eu lembro dele falar alguma coisa originativa... Nativa americana, fala no episódio que ele aparece. Então, no que eu andei lendo, falava que ele seria possivelmente indiano. Que... Então, ela viu há menos tempo do que eu, então ela lembra mais. Confio mais nela. Então, beleza. Confio mais nela, que ela viu há pouco tempo atrás. Eu fiz, mas eu não lembro. Mas ele já tem esse nome, só que eles falam isso aí, né? Não, sim, é que eu não lembro do episódio. Eu li em algum outro lugar, davam a entender que ele seria de origem indiana, pela pronúncia do nome, não sei. De repente o cara lá, uma groselha. Acho que ele quis dizer tipo indígena, alguma coisa. Não, às vezes 66, né? Não. Quer que eu explique melhor? Já tá bom. Então. E o Brent Spiner, que a vida inteira ele é sempre o Sung, algum Sung em algum momento. Esse aqui seria o Adam Sung, porque é a brincadeira de ser o primeiro Sung, né? Ele aparece em Star Trek Picard, né? Que ele tá lá fazendo experimentos, que ele tem uma filha meio... que... uma doença lá, ele tenta e não dá certo. Depois, mais tarde, um outro Sung cria o Data, né? E... sim. E aí aparecem vários Data... É que eu vi o episódio genéricos. O Data não é que ele é criado, mas que ele descobre da criação dele. Eu parei nesse episódio, né? O que ele descobre que tem um outro ele lá, tem até um gêmeo dele, uma coisa assim. Isso mesmo. Mas é recorrente, você vai vendo que sempre tem um... E esse tem tudo a mesma cara, é a outra piada da franquia. E, só pra gente encerrar algumas coisinhas... Quer deixar isso depois? Esse aí a gente fala, porque esse aí eu quero que fica da série original. Mas aí eu vou falar também de uma outra série que ele estreou também, hein? Qual? Carro Comando. Passava no SBT. Ele era um... tem que falar. Isso, tem que falar dessa mesmo. Carro Comando. E aqui, ó, foi o outro que também foi levado clandestinamente. Você quer deixar todas essas da série original pro vídeo depois? Pode ser. Porque a gente emenda as da original. Beleza. Bom, então, falar. Acho que chegamos ao final. Então eu deixo aqui em Klingon
para vocês dois, um grande Kapla, que quer dizer sucesso em Klingon. Muito obrigado, Gê. Espero ter sido útil, espero que seja aproveitável o que eu trouxe para vocês. Não, foi. Agora é o geralzão, né? É só o início, gente. Tudo isso que vocês viram, é só... Ô, Dinei, se você quiser parar de apresentar, não sei se já acabou. Não, o Dinei foi preparado. A gente vai um vídeo assim de boa, tranquilo. O Odinei fez o geralzão, assim, série original de Star Trek. Só dela. Nós vamos voltar falando aqui. E aí depois só da série animada, que também acho que vai ser um vídeo até mais curto do que da original. Depois a gente pode fazer... depois a gente decide, mas pode fazer por filme, que é mais tranquilo, né? Ver um filme, acabou. Aí ver outro filme, acabou. É foda, porque aí depois dos filmes, aí acabou a mamata. Aí é 7 temporadas, um negócio... De 3 negócios, de 7 temporadas. De Next Generation, entendeu? Então aí fudeu. Aí vai ter que fazer só nas férias, né? De 6 em 6 meses. Exato. Mas, Jay, muito obrigado, viu? Gostei muito da apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês aqui. Obrigado. Star Trek depois. Eu sou o Luquias. Eu sou a Gabi. E eu sou o Dinei. O beijo. E esse é o Not Your Regular Show.